A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com muita satisfação que nós estamos aqui em mais uma manhã para aprender mais um pouco nessa escola bíblica dominical. Hoje, dia 12 de junho, dia do pastor, aproveito para parabenizar todos os pastores que exercem esse ministério, esse ofício tão belo que Deus outorgou a cada um de vocês. Em especial o nosso pastor-presidente, pastor Cisac Valadares, pastor-presidente dessa igreja, que nos confia a oportunidade de estarmos aqui ministrando nessa escola bíblica dominical. E é sempre uma honra, irmãos, podermos dividir esse período, esse momento aqui junto com os irmãos que estão em sala, os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, e onde nós aprendemos e compartilhamos um pouco da palavra de Deus. E nós estamos numa temática muito importante nesse trimestre, a respeito do Sermão do Monte, onde Jesus ele apresenta os valores do reino de Deus, e ele fala a respeito da forma ou do ideal de um cristão, de um cidadão que pertence ao reino de Deus, e também ele dá exemplos práticos sobre a nossa conduta, a maneira como devemos agir. E eu queria, antes de iniciarmos essa lição, te convidar para você fechar os teus olhos e nós fazemos uma oração, porque ficaremos juntos por um período e o desejo do nosso coração é que nesse período o Espírito Santo esteja conosco, que Ele ilumine a nossa mente, que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e crescermos espiritualmente. Então feche os teus olhos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui em Tua presença nesta manhã. Estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra e compreender a Tua vontade. Que nesta manhã o Senhor ilumine através do Teu Espírito Santo as nossas mentes, abra o nosso entendimento, crie em nós cada vez mais o desejo pela Tua palavra, o desejo pelas coisas concernentes ao Teu reino. Ó, querido Deus, fique conosco nestes momentos que estamos aqui meditando na Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Nós vamos estudar hoje a lição de número 11. Nós estamos chegando já no final desse trimestre, onde abordamos vários assuntos maravilhosos. E a lição de número 11, ela tem por título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Nessa lição nós vamos aprender com Jesus sobre a cautela em nossos julgamentos. Perdão, meus irmãos. Após o Senhor Jesus nos apresentar aí no Sermão do Monte, no capítulo 5, qual que era o modelo ideal para um súdito desse reino, ele vai evoluindo e nós vamos ver ele agora trazendo para nós algumas lições práticas a respeito da nossa conduta como um cidadão do reino de Deus. Nós já estudamos nesse trimestre e coincidentemente eu ministrei essa lição, a lição de número 6, onde o tema era expressando palavras honestas. E nós falamos um pouquinho sobre a palavra, a importância de se cuidar com aquilo que nós vamos dizer e de ser correto naquilo que nós vamos dizer. E hoje, nessa lição de número 11, nós vamos retomar esse tema agora, mas lá na lição de número 6, a palavra-chave era exatamente palavra. E agora, na lição de número 11, nós vamos ver que a palavra-chave é cautela. Então Jesus vai nos ensinando como agir e nós vamos aprendendo dia a dia como sermos melhores. Então nós discorreremos aqui sobre o que Jesus nos ensina acerca de julgar o próximo. E nós vamos aprender a falar ou a não fazer julgamentos precipitados, a falar um pouquinho menos. Um certo autor desconhecido, ele disse uma vez que 3 coisas não voltam atrás: uma flecha lançada, uma palavra falada
e uma oportunidade perdida. E aí nós estamos falando do tempo. Essas coisas realmente não voltam atrás. Então nós precisamos ser muito cuidados, nós precisamos ter muito cuidado ao lançar uma palavra ou a fazer um julgamento a respeito de alguém, ou a emitir uma opinião a respeito de alguém. Então vamos lá para o texto áureo que nós vamos estudar nessa lição. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Essa palavra está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo de número 36. A verdade prática, que é aquilo que nós podemos extrair de verdade para a nossa vida, nesta lição, é que quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós. Seres imperfeitos e falhos. Eu vou repetir essa verdade prática, porque ela é fundamental para que nós gravemos, que nós não venhamos tomar uma posição que não compete a nós. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós. Seres imperfeitos e falhos. A leitura bíblica em classe, ela está registrada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 7, os versículos 1 ao 6. E nós leremos aqui a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Não julgueis. É Jesus mesmo dizendo no Sermão do Monte e ensinando ali aos seus discípulos e aquela multidão que assistia. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Então a palavra de Jesus, que nós vemos neste texto registrado por Mateus, é uma palavra forte, é uma exortação, direcionada primeiramente aos escribas e aos fariseus, mas com um valor de ensino muito grande para todos nós. Os objetivos da lição nesta manhã são os seguintes. Primeiro, compreender que nós não devemos julgar precipitadamente o outro, ou o próximo. Também considerar que devemos, ou conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E em terceiro, nós vamos afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. A introdução da nossa lição, você que tem a sua revista, você pode acompanhar. Pastor Osiel Gomes, inspirado por Deus aqui ao escrever esses textos aqui, foi muito bem colocado. Diz assim: nesta lição veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. E o mestre, ele foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, é quem tem autoridade para julgar suas criaturas. Deus, ele é justo juiz e
toda a avaliação pertence somente a Ele. E por isso o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso. E aí nós vamos para outro ensino de Jesus que nós lemos aqui no texto áureo. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, se nós temos Deus por Pai, se Ele está em nós, se Ele habita em nós, se nós obedecemos os seus mandamentos, então, um proceder cristão é um proceder de misericórdia. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele é misericordioso e ele não julga os outros precipitadamente. E ele procura viver como sal e como luz do mundo. Este ensino de Jesus nesta lição é como devemos nos portar em relação aos erros dos outros. E a sua censura, como eu já disse, ela parece estar muito bem dirigida aos escribas e aos fariseus, porque o viver deles, o portar deles, eles eram extremamente autoritários, por vezes arrogantes, rígidos, severos, e eles condenavam, baseado no legalismo da posição que eles assumiam, condenavam a praticamente todos. Acreditavam eles que eles estavam acima em posição, ou mais próximos de Deus em relação ao seu próximo. E faziam juízos severos e autoritários em relação às pessoas. Característica comum de quem tem um agir arrogante. Então eles viviam um legalismo religioso. Jesus então faz uma proibição direta a eles: não julgueis. O nosso julgamento, ele deve ser primeiramente direcionado a nós, irmãos, e não aos outros. Todos os dias nós devemos fazer uma análise a respeito de como nós estamos. Quando nós fizermos uma análise a respeito de como nós estamos, certamente nós vamos ter uma visão um pouquinho melhor de quão pecadores nós somos. E essa análise de como nós estamos, ela tem que ser feita despida do amor que cada um tem por si próprio. Porque quando nós fazemos uma análise de nós mesmos, normalmente nós a fazemos com misericórdia, com benignidade, com amor, e nós às vezes relevamos vários defeitos que temos, porque nós nos conhecemos e encontramos, às vezes, até justificativas para esses defeitos que temos. Aí, quando nós vamos fazer uma avaliação do próximo, a gente tira todas essas possibilidades de justificativa para as características ou para os erros dos próximos, e aí julgamos com severidade. E é isso que Jesus está ensinando. Nós devemos avaliar muito bem a situação do próximo antes de emitir qualquer tipo de julgamento. Então isso aí tem que ser feito com muita cautela. Nós temos a tendência, às vezes, de sermos maldosos ou impiedosos, de não sermos misericordiosos com o próximo. Se vocês olharem hoje, nós temos como parâmetro as redes sociais. A rede social, ela constrói a imagem de uma pessoa em questão de segundos, e ela destrói a imagem de uma pessoa também em questão de segundos, sem nenhum tipo de bondade, sem nenhum tipo de misericórdia. Então a sociedade hoje não tem bondade e misericórdia para com o próximo, não. Mas Jesus ensina-nos a termos misericórdia, bondade e amor ao próximo. E como nós somos sal nessa terra e nós somos luz neste mundo, cabe a nós ou compete a nós o exercício de sermos diferentes, de sermos cautelosos ao emitir nossas opiniões, de sermos prudentes e cautelosos ao fazer qualquer julgamento em relação aos erros dos próximos. Então vamos ver aqui o que Jesus nos ensina em relação a isso. E o primeiro padrão que ele coloca aqui é a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, nós vamos agir e vamos julgar segundo o nosso próprio entendimento. E aí nós vamos ser tendenciosos a sermos impiedosos e maldosos. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele passa a ter na sua veia
o amor de Cristo. Ele passa a vivenciar uma relação com Deus e com o próximo diferente da relação normal. E aqui que nós vamos ver como é importante nós estarmos cheios do Espírito Santo e cuidarmos em relação àquilo que nós vamos avaliar a respeito dos erros dos nossos irmãos. Como eu disse anteriormente, a palavra-chave dessa lição é cautela. Cautela é cuidado, cautela é prudência, precaução. Primeiro tópico da nossa lição, nós vamos aprender que não devemos julgar o outro. O subtópico de número 1, aprendendo a se relacionar com os outros. E aí eu volto para a nossa revista. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém, humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso, estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Irmãos, é engano achar que, por estar na igreja, por ser cristão, nós somos perfeitos. O mundo, às vezes, olha para nós e exige uma perfeição. Por causa desse olhar do mundo, nós precisamos buscar a cada dia a perfeição. Mas é fato que nós não somos perfeitos e nessa terra nós nunca seremos. Enquanto houver essa luta dentro de nós, entre carne e espírito, nós vamos sempre estar tendo oscilações. E no meio de um relacionamento em família, e principalmente falando de uma família cristã, onde muitos de nós viemos de culturas, temos uma visão de mundo diferente, tivemos uma formação diferente, e trouxemos tudo isso da nossa infância até agora, e de repente Cristo nos encontrou, trabalhou em nossa mente, em nosso coração, e agora nós estamos aqui fazendo parte do corpo de Cristo, mas mesmo assim, por vezes, por nossas próprias falhas, o nosso eu às vezes toma um pouquinho de espaço e quando nós vamos ver, começamos a fazer julgamento, começamos a ter contendas, começamos a ter disputas entre os próprios irmãos. Isso significa que os irmãos não são crentes, não são fiéis? Não, não é isso. É que por vezes dá lugar, por vezes deixa escapar, por vezes dá vazão ao eu, e aí os erros acontecem. Paulo, ele lidou com a igreja de Corinto, uma igreja que era abençoada por Deus, tinha os 9 dons, expressava essa relação espiritual, mas tinha lá contendas. Ele escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 11 e 12, veja como que Paulo escreve a sua carta e tem que lidar com contendas até mesmo entre os irmãos. E isso logo no início do cristianismo, eles estavam ainda vivendo aquele primeiro amor, mas dado ao fato de que são seres humanos e imperfeitos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo escreve: porque a respeito de vós, a epígrafe desse texto é as dissensões na igreja em Corinto, as dissensões na igreja de Corinto. Versículo 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então veja só, havia divergência de opiniões, e as divergências de opiniões, às vezes, nós não sabemos lidar muito bem com elas. Irmãos, nós vivemos numa democracia, mas às vezes as pessoas têm algumas preferências, e aí se formam grupos com suas determinadas preferências. E às vezes um grupo começa a julgar o outro como certo ou como errado. Por conta disso, as demandas, as contendas vão crescendo
e aí a gente começa a incorrer em perigos, em problemas de relacionamento entre a igreja, entre o povo de Deus. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. E o Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Então esse é um princípio, irmãos, é um código, é uma maneira de viver, é uma forma como nós devemos agir, nos portar. E vivendo a fé em Cristo, todo o corpo, isto é, a igreja, é bem ajustado. Todo o trabalho ele deve ser feito sem competitividade, sem desprezo para com o próximo, sem julgamento precipitado, sem críticas infundadas. Porquanto que se procura, irmãos, é desenvolver cada vez mais a vocação cristã. Esse é o propósito do corpo de Cristo. E os que vivem a fé verdadeira em Cristo Jesus, eles buscam desenvolver os melhores ideais. Eles objetivam na prática a comunhão perfeita com todos, dado que vivem como Cristo viveu. Se vivem como Cristo viveu, se objetivam ser igual a Cristo, se objetivam se assemelhar a Cristo, é necessário realmente viver uma vida de santidade, sem olhar com julgamento precipitado para o próximo. Cristo viveu e conviveu com seus 12 discípulos. E eles ali, entre eles, havia um que Cristo sabia que iria o trair. Mas você não vê antecipadamente o Senhor tomando nenhuma decisão ou tecendo comentários a respeito de Judas com nenhum dos outros apóstolos. Cristo viveu amando a todos. E o conselho de Paulo é que tenhamos todos este mesmo sentimento. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Vamos ver o que o apóstolo Paulo instrui a igreja em Filipe. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu vou continuar, porque nós temos que entender que Jesus, ele se humilhou. E que nós também temos que ser humildes, e que nós não devemos ter a necessidade de estar por cima da situação, principalmente quando nos colocamos como juiz do próximo. Esse não é um dever e nem um papel nosso. Mas olha como Paulo expressa isso, sobre a atitude de Jesus, que deve servir de exemplo para nós. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Veja o exemplo de Cristo sobre como nós devemos ser e como nós devemos lidar com a situação. A obediência dele ao Pai. Ele não, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se colocou como homem humilde. E sabe qual que é o resultado de quem age dessa forma, sem querer ser o dono da situação, ou exercer o seu domínio pela sua própria capacidade, ou pelas suas próprias razões? Olha o que aconteceu aqui, seguindo o que Paulo escreve, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então veja só, qual que é o resultado da obediência, qual que é o resultado de seguir os mandamentos de Jesus? É bênção posterior, irmãos, é bênção.
Então nós devemos ser cautelosos, nós devemos cuidar, nós devemos aprender cada vez mais a se relacionar com o nosso próximo, porque nós somos seres relacionais. Não tem como você ser um indivíduo único que diz, eu sou igreja, porque igreja não é individual. Igreja é coletivo. Então, às vezes as pessoas dizem, não, eu não consigo me dar bem com o povo, não gosto do pastor, eu não gosto do irmão que canta, eu não gosto do irmão que prega, eu não gosto disso, não gosto daquilo, então eu vou servir a Deus em casa. Está errado, irmãos. O ensino de Jesus fala sobre a comunhão, sobre a necessidade de amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se nós amamos a nós, irmãos, ao ponto de nós termos que conviver conosco durante toda a nossa vida, e eu acredito, pelo menos eu gosto de mim, irmãos. Eu acredito que você gosta de você também. Então nós temos que amar nosso próximo também. Vamos para o subtópico de número 2. Ninguém deve ser julgado. O que Jesus está querendo dizer aqui é que nós não devemos nunca fazer nenhum tipo de julgamento a ninguém. Vamos ver um pouquinho sobre isso, para que a gente saiba discernir a respeito de julgamento. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, de parecer ou de opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria o seu próprio ensino presente nesse texto. Pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e dos fariseus, como lá em Mateus, no capítulo 5, no próprio Sermão do Monte, no versículo 20. E Paulo também fez julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas. E essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. O que os fariseus faziam? Eles eram hipócritas. Eles não viviam 100% daquilo que eles exigiam que as pessoas vivessem. E eles os julgavam por conta de atitudes que eles mesmos não eram capazes de cumprir. E aqui o ensino de Jesus, em relação ao julgamento, é que quando houver algum tipo de julgamento, ele seja baseado em algo que é maior do que nós. Porque a nossa visão é extremamente limitada. Quando nós fazemos um julgamento baseado em nossas razões a respeito de outras pessoas, nós vamos nos equivocar, porque nós somos seres imperfeitos. Mas quando, irmãos, nós assumimos uma posição de cristãos, quando eu professo a fé em Cristo, e eu passo a ter um testemunho de cristão, eu passo a buscar e a falar a respeito de um reino, eu faço parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, da igreja, eu assumo determinadas responsabilidades que condizem com essa posição que eu estou, ou com a decisão que eu tomei. E a partir desse momento, irmãos, eu posso ser sim julgado dentro da palavra de Deus se eu estou em acordo ou em desacordo em relação à atitude que eu assumi. As pessoas podem olhar para mim e dizer, olha, mas ele é um cristão, porém eu ouvi ele falando uma mentira. Essa atitude minha não está condizendo com a atitude de um cristão, e o julgamento está correto. Então, quando Jesus diz sobre não julgar, é não professar julgamento próprio a respeito de outras pessoas, de forma precipitada, sem fazer uma análise ampla a respeito da questão. Porque quando nós vemos a outra pessoa, nós não sabemos da sua história, muitas das vezes, nós não sabemos dos seus motivos, nós não sabemos da situação em que ela está vivendo ou passando naquele momento, e às vezes nós a julgamos com um mau sentido, no sentido de punição, de severidade, de ser cruel. E aí o que Jesus está nos ensinando é agir totalmente diferente. É agir com amor, com misericórdia, é ser cauteloso, é procurar entender o que está acontecendo.
O julgamento ele é natural, né, irmãos? Todo tempo a gente está julgando as pessoas, inclusive aquelas que nós queremos que estejam mais próximas de nós, ou aquelas que por algum motivo ou outro de atitudes a gente prefere que elas estejam mais distantes, a gente não dá às vezes a oportunidade para que elas se acheguem, por conta de ideais, por conta de projetos de vida, por conta de pensamentos, de forma de interpretações. Nós julgamos as pessoas diariamente em nossa vida. Mas nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de julgamento, porque nós erramos muito quando julgamos as pessoas, ou pré-julgamos as pessoas. Quando nós temos um histórico e uma base para tomar uma decisão, ou para criar, né, para formar um conteúdo de informações a respeito de alguém, baseado num tempo de experiência, de convivência, é uma coisa. Agora, quando nós ouvimos, por exemplo, alguém dizer, fulano não é uma boa pessoa, fulano é arrogante, fulano é metido, e aí a gente cria um preconceito a respeito da pessoa, e nós às vezes não damos a oportunidade para se relacionar por conta de um preconceito baseado num falso julgamento. E quantas vezes você não descobriu que isso era uma mentira e você acabou encontrando pessoas tão boas para conviver com você, porque você se negou a conviver com elas antes por conta de um preconceito, de um pré-julgamento. Irmãos, nós temos que olhar para todas as pessoas sem esse viés preconcebido. Nós temos que procurar amar verdadeiramente, porque Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele não olhou para os nossos defeitos, para as nossas limitações, para as nossas falhas, não olhou para nada disso, mas Ele amou a todos. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e quando Ele diz o mundo, Ele está dizendo respeito a todas as pessoas, aqueles melhores, aqueles piores, aqueles bons e aqueles maus, a todos Deus amou. Muitos não vão aceitar esse amor, muitos vão abrir mão da oportunidade de viver uma vida com Deus, mas o amor de Deus alcança a todos, e a nossa misericórdia e o nosso amor para com o próximo também deve ser para com todos. Então a gente tem que cuidar exatamente para não proferir um julgamento hipócrita ou precipitado, mas julgar as pessoas baseado em erros ou em atitudes concernente às decisões ou ao estilo de vida que elas adotam, não há nada de incorreto nisso. O incorreto é nós nos fazermos juízes e exigirmos que a pessoa tenha uma atitude diferente, baseada simplesmente em nossa vontade. Nós não temos esse direito, irmãos. O subtópico de número 3 vai nos falar a respeito do julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse, não julgueis, Ele usou o verbo krinô, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e pelos fariseus por comer com pecadores. Está lá em Lucas 5, versículo 30. Eles estavam errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Veja que interpretação equivocada que os escribas e os fariseus tiveram a respeito de Jesus. Eles não sabiam qual que era a intenção de Jesus ao comer com os pecadores. A atitude de Jesus era extremamente nobre. Então as Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e nem a testemunhar falsamente contra alguém. Nós temos que fugir, irmãos, quando nós sentamos, irmãos, em uma roda em que o assunto é a vida alheia, nós temos que fugir disso, irmãos. Temos que fugir desse tipo de situação, porque normalmente quando se fala a respeito da vida alheia, a tendência, eu não estou dizendo que toda conversa a respeito da vida alheia é ruim, mas quando se fala sobre a vida alheia, a tendência é que você acabe falando mal e apontando defeitos que você enxerga naquela pessoa. E você acaba até influenciando outras pessoas que estão participando daquela roda de conversa a enxergarem defeitos que às vezes nem sempre são verdadeiros, mas fazem parte da tua visão,
e faz com que as pessoas comecem a enxergar defeitos e criar estereótipos no próximo. É muito ruim quando a pessoa vive uma vida cheia de estereótipos. A gente começa a colar adesivos na pessoa, né? Fulano é assim, ciclano é assim. Isso é muito ruim, irmãos. O ensino de Jesus não era para que fizéssemos juízo de valor. Não é que nós não podemos fazer essa avaliação de juízo de valor a respeito de uma pessoa, mas que nós não fizéssemos baseado em nosso próprio conceito. Julgar a atitude de um cristão que se diz cristão baseado em nossos conceitos está errado, mas julgar a atitude errada de um cristão baseado no manual da vida e fé do cristão, que é a Bíblia, está correto. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então, irmãos, é claro que nós erramos, nós podemos errar com um próximo, eu posso errar com um dos irmãos, e o irmão pode ter o julgamento de que eu estou errado, e não tem nada de mal nisso. Nós temos que ser humildes para entender e para aceitar também os nossos erros, que nós somos pessoas imperfeitas. Então nós precisamos de um diálogo, né, uns com os outros, para que nós possamos viver uma vida cristã, como o corpo de Cristo mesmo, sem separação, sem contenda. Nós vamos aprendendo com Jesus como viver uma vida santa. A síntese desse primeiro tópico, nós vamos evoluir um pouquinho mais nessa lição e nós vamos completar todas essas linhas de raciocínio que parece que ficam no meio do caminho, nós vamos completar até o final. A síntese desse tópico é no Sermão do Monte. Jesus deixa claro que não devemos julgar o outro. Porém, fica evidente, irmãos, que ele está falando baseado num julgamento precipitado e também num julgamento que está baseado no nosso próprio entendimento das coisas. O tópico de número 2. Segue um outro conselho importante de Jesus. Devemos olhar primeiramente para nós mesmos. O subtópico de número 1 do tópico de número 2 diz: cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Podemos ver que tal fato na vida do rei Davi, quando cometeu um adultério e um homicídio. Para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Esse texto está registrado segundo Samuel, capítulo de número 12, versículo 1 ao 7. Sem analisar bem a história e estando com sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença: digno de morte é o homem que fez isso. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as da outra a outra pessoa está cometendo. Então, como eu já disse, irmãos, estamos passando novamente por assuntos que já foram falados nesta manhã. Somos os maiores defensores de nós mesmos. Nós conseguimos ver nos outros defeitos que nós nunca conseguimos ver em nós mesmos. Temos uma facilidade tão grande de enxergar o defeito no outro e uma dificuldade tão grande de enxergar o nosso defeito. Talvez porque
contrário ao que Jesus ensinou, nós amamos muito mais a nós mesmos do que ao próximo. Mas quando nós praticarmos a receita de Jesus, de amar ao próximo como a nós mesmos, talvez assim então nós vamos julgar ao próximo com um peso muito diferente. Aí sim nós vamos praticar a benignidade. Aí sim nós seremos misericordiosos. Aí sim nós vamos praticar aquilo que Jesus ensinou. E é disso que nós precisamos nos encher, meu querido. Nós precisamos nos encher do amor de Deus. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, porque somente cheios do Espírito Santo é que nós vamos produzir o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a benignidade. E aí sim nós vamos ser benignos, nós vamos ser longânimos, nós vamos ser misericordiosos. Esse é o ensino de Jesus para nós. O subtópico de número 2 fala da inconsistência dos que possuem o espírito de crítica. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7:2. Talvez você conheça alguém assim, cujas palavras, na sua maior parte, dizem respeito a críticas. Criticam tudo e todos. Não fazem uma crítica a respeito de um assunto, mas têm crítica para todos os assuntos e para todas as pessoas. Criticam o sistema, criticam o governo, criticam a igreja, criticam o pastor, criticam o técnico de som, criticam o músico, criticam o irmão, criticam a própria família. Tem pessoas que têm esse espírito mórbido da crítica. É ruim, é pesado estar próximo de pessoas assim. Nós temos que procurar pessoas que falem o bem, que expressem o bem, que tragam palavras de paz, de amor e de esperança, que vejam, que vivam uma relação de amor com Deus e com o próximo. Essas são as pessoas que devem fazer parte do nosso dia a dia. Mas esses críticos, normalmente, eles não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas. Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7, diz respeito à mulher que foi pega no ato de adultério. Ela estava sendo julgada pelos homens. E Jesus simplesmente disse: aquele que não tem pecado, então atire a primeira pedra. Irmãos, quantas pedras nós atiramos nas pessoas? Quantas pedras, por vezes, você atira em alguém, e de repente, se você parasse para pensar naquilo que Jesus disse para aquela multidão que queria apedrejar aquela mulher, e trazer para si, como eu faço nessa manhã, trazendo para mim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Talvez nós pudéssemos pensar um pouco antes de criticar, pensar um pouco antes de julgar, pensar um pouco antes de condenar. Os escribas e fariseus, eles eram peritos em julgar os outros, eles eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Por isso eles foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Nós precisamos seguir a recomendação de Paulo. Quando ele escreve aos Coríntios, é um texto que nós lemos em toda reunião de ceia, no capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Este autoexame é aquilo que nós temos que fazer em relação à nossa vida, irmãos. Vamos gastar mais tempo fazendo um autoexame do que cuidando da vida do outro. Tem um ditado que diz que quando nós apontamos o dedo para alguém, nós apontamos outros 3 dedos para nós. Vamos seguir aquilo que Jesus vai nos ensinando aí, no dia a dia, e principalmente nessa palavra que nós estamos aprendendo nesta manhã. O subtópico de número 3. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições. Embora não tenhamos mais prazer no erro, mas nós continuamos sendo seres errados em muitas das nossas atitudes.
Em segundo lugar, nós precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que Jesus Cristo teve para conosco. Por quê? Porque o amor não faz mal ao próximo. Vamos ver o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 13, no versículo de número 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, primeiro, reconhecer que temos falhas e imperfeições. Segundo, amar o próximo como a nós mesmos. E terceiro, não esquecermos de que nós fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido com que Cristo nos tratou. Então, ao invés de julgar, que venhamos a orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Se não, irmãos, se não, nós vamos ter a atitude do irmão do filho pródigo, que depois do arrependimento do filho, quando ele retorna à casa do pai, o pai dá um abraço e faz uma festa em comemoração. O irmão do filho pródigo fez o quê? Começou a criticar a atitude do pai, começou a criticar o irmão que tinha perdido e vendido todos os bens, começou a julgar as atitudes. Ele não teve o amor suficiente para perdoar. Paulo escreve aos Coríntios também, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, versículo 4 a 8, quando ele fala sobre a suprema excelência do amor. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, ele não se porta com indecência, o amor não busca os seus próprios interesses. Ele não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. O amor nunca falha. Então nós temos que amar mais, irmãos. Nós temos que reconhecer aquilo que Cristo fez por nós. Em João, no capítulo... Eu vou falar para os irmãos alguns textos, eu não vou ler o versículo, mas o assunto que fala aquele versículo, só para nós vermos como a Bíblia relata a necessidade que nós temos que ter de convivência com o nosso próximo. João 15, Evangelho de João 15, 17. Vos ameis uns aos outros. Romanos 12, 10. Honrai uns aos outros acima de si mesmos. Romanos 12, 16. Vivei em harmonia uns com os outros. Gálatas 5,13, servir uns aos outros em amor. Efésios 4,2, suportar uns aos outros em amor. Efésios 5,21, submeter-se ou sujeitai-vos uns aos outros. Colossenses 3,13, perdoai uns aos outros. Hebreus 3,13, Hebreus 10,25, 1 Tessalonicenses 4,18, 1 Tessalonicenses 5,11, encorajar uns aos outros. Tiago 5,16, orar uns pelos outros. Olha quantas recomendações que vemos de convívio mútuo, da necessidade de estarmos em comunhão, em harmonia, em amor um com os outros. Então está aí o que devemos fazer para que não julguemos precipitadamente o próximo. Resumindo esse subtópico, esse tópico de número 2, antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos, primeiramente, olhar para nós mesmos. Tópico de número 3. Esse tópico é muito interessante. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Já parou para pensar nisso? Nós vimos lá, no nosso objetivo inicial, o terceiro objetivo dessa lição, que era afirmar que nós não somos julgados pela severidade de Deus. Mas imagina se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Deus é severo? Esse é o subtópico de número 1 do tópico 3. O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor.
Vamos ver o que está escrito lá em Romanos 11, 22. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 11, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, tu também serás cortado. Então a bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Eu gostaria de ler um pequeno trecho no livro de apoio do pastor Osiel Gomes, a respeito dessa pergunta: Deus é severo? No segundo século, nós encontramos a história de um homem chamado Marcião. Ele foi fundador de igrejas que entraram em debate com o cristianismo ortodoxo. Ele veio de Sinop, no Ponto, para Roma e ofereceu à igreja uma soma em dinheiro. No ano 144 depois de Cristo, ele foi afastado da comunhão porque seus ensinos eram errados e o seu dinheiro foi devolvido. Com as riquezas e a capacidade intelectual que ele possuía, ele procurou criar uma igreja rival e passou a espalhar a sua doutrina por diversas partes. Marcião proferia muitas heresias nos seus ensinos, mas a que queremos destacar aqui é quanto ao ponto de vista que ele tinha sobre o Deus do Antigo Testamento. Na sua concepção, e eu estou trazendo esse texto, irmão, porque às vezes muitas pessoas têm a mesma concepção a respeito do Deus do Antigo Testamento, achando que ele é diferente do Deus do Novo Testamento, achando que no Antigo Testamento Deus é severo, no Novo Testamento Deus é amor, Deus é o mesmo, Deus não mudou. Em sua concepção, olha o que Marcião pensava: o Antigo Testamento foi feito por um demiurgo, ou um Deus menor, um tipo de Deus justo e iracundo, o qual colocou o seu povo para viver debaixo de uma lei muito severa. Era impossível que esse Deus fosse o real poder divino. Era apenas o Deus do Antigo Testamento, e não o Deus mais alto, sublime, desconhecido da revelação do Novo Testamento. Por causa desse entendimento, Marcião deixou de lado o Antigo Testamento e publicou seu próprio Novo Testamento, composto do Evangelho de Lucas e de 10 epístolas paulinas, com exceção das pastorais. Esse homem falava de um Deus criador e de um Deus redentor. O Deus criador julgava, o Deus redentor, que era pai e desconhecido, era mais amoroso. No Antigo Testamento encontra-se o Deus dos judeus que julga, comete males, é contraditório e severo. Podemos dizer que Marcião não entendeu bem o verdadeiro Deus descrito nas páginas do Antigo Testamento, o qual não é injusto, maléfico, severo e nem contraditório, mas sim justo e amoroso. A bondade divina pode ser descrita no ato de sua criação, pois ele providenciou o melhor para o homem, inclusive colocando-o em um jardim. Toda a criação divina foi um ato de bondade com o homem. Contudo, a severidade e a rigidez de Deus só aconteciam quando o homem desprezava sua lei e seus ensinos. As páginas do Antigo Testamento não mostram um Deus inflexível, indulgente, um tirano, mas um Deus bondoso e justo. Ele não castiga o justo como faz com o ímpio pecador. Não tem prazer na morte do pior perverso, conforme está escrito em Ezequiel 33:11. E é flexível quando um pecador cruel se arrepende, como aconteceu com o rei Acabe. Eu quis trazer, irmãos, esta informação a respeito de Deus, para que nós não interpretemos equivocadamente como outros homens na história fizeram, a respeito do Deus, como ele age em relação à lei com o povo e como age no tempo da graça. Deus é o mesmo, a revelação de Deus, a forma como ele se relaciona com o homem, ela é progressiva na história, desde o Éden até hoje. Desde o Éden até hoje, Deus é o mesmo, ele é justo, bondade para aqueles que obedecem e severidade para aqueles que desobedecem. Como Deus nos julga? Subtópico 2. O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu, desejando agir brutalmente
que descarrega sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. O crente deve ser consciente de que Deus é justo. Estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. Isso está descrito lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 ao 12, versículo 9 e 12. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos. E ao versículo 12. Será, pois, que, se ouvindo esses juízos os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou aos teus pais. Então a regra é simples, obedeça a Deus. A bondade de Deus já foi dada gratuitamente quando Ele enviou Jesus, seu Filho. A graça está aí disponível a todos, está revelada. Mas você quer viver dia a dia sentindo essa bondade? Abrace o amor de Deus, aceite Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de sua vida. Viva uma vida diferente, deixa o Espírito Santo entrar no teu coração e você vai ver o fruto do Espírito exalando da tua vida. Então o julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece o mais profundo dos nossos corações. O salmista já dizia, né? Muito melhor é cair Davi, muito melhor é cair na mão do Senhor do que na mão dos homens. Ora, se o salmista, que era um homem segundo o coração de Deus, se Davi, que era um homem que conhecia Deus, você acha que Deus é severo a esse ponto? Deus, ele é amor, irmãos, mas Deus também, ele é justiça. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi é o último subtópico para nós encerrarmos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse seu servo, o Todo-Poderoso não o isentou da punição. Deus é um Pai amoroso, mas também é justo, e não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, como está descrito em Êxodo, capítulo 34, versículo 7. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, voltamos lá ao que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Assim, irmãos, a sinopse desse terceiro tópico diz que Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se o Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade? Pare para pensar nisso. Para concluirmos, devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de um juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. É uma baita lição para nós, irmãos. Eu trouxe aqui um pequeno texto, como uma parábola, que eu acredito que pode ilustrar bem a questão a respeito de julgamentos precipitados. Um velho sábio era invejado por todos na aldeia, porque ele tinha um lindo cavalo branco. Todos queriam comprá-lo, inclusive o rei. E ele dizia: não se vende um amigo. Num determinado dia o cavalo sumiu. E aí todo mundo da aldeia veio e falou para o velho: olha, que desgraça que aconteceu.
Seu cavalo foi roubado. E o velho sábio disse: não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está na cocheira. Este é o fato. O resto é julgamento. Se trata de uma desgraça ou de uma bênção, eu não sei, porque esse é apenas um julgamento. Quem pode saber o que vai acontecer a seguir? E as pessoas da aldeia riram do velho. Uma semana depois, o cavalo voltou, juntamente com vários outros cavalos selvagens. Ele não tinha sido roubado, ele tinha fugido. E as pessoas da aldeia chegaram então e falaram para o velho: olha, velho, você estava certo. Não se tratava de uma desgraça, mas sim de uma bênção. E o velho sábio afirmou: vocês estão se adiantando mais uma vez. Apenas digam que o cavalo voltou. Quem sabe se é uma bênção ou não? Esse é apenas um fragmento. Vocês estão lendo uma única palavra de uma sentença, estão julgando todo. O velho tinha um único filho, que começou a treinar os cavalos selvagens. E uma semana mais tarde, ele caiu de um dos cavalos e fraturou as pernas. E as pessoas da aldeia vieram e disseram: você tinha razão novamente, velho. Foi uma desgraça. Seu único filho perdeu o uso das pernas. E na sua velhice agora ele era seu único amparo. Agora você está mais pobre do que nunca. E o velho sábio disse: vocês são obcecados por julgamentos precipitados. Não se adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe se isso é uma desgraça ou se é uma bênção. A vida vem em fragmentos. Mais que isso, nunca é dado. Uma semana depois o país entrou em guerra. E todos os jovens da aldeia foram forçados a se alistar. Somente o filho do velho foi deixado para trás, porque se recuperava das fraturas. A cidade inteira estava chorando, lamentando-se, porque sabiam que a maior parte dos jovens jamais voltaria. Então eles vieram até o velho e disseram: velho, você tinha razão. Na verdade, aquilo que aconteceu com seu filho foi uma bênção. Seu filho pode estar aleijado, mas ainda está com você. Nossos filhos se foram para sempre. E o velho sábio disse: vocês continuam julgando precipitadamente. Ninguém sabe. Digam apenas que seus filhos foram forçados a entrar para o exército e que meu filho não foi. Mas só o futuro dirá se isso é uma bênção ou uma desgraça. A conclusão dessa parábola é que quem julga uma pessoa ou uma coisa com base nos fragmentos nunca consegue ter a visão da totalidade. Somos obcecados pelos fragmentos, assim como pelos julgamentos precipitados. E esquecemos que quando um ser humano aponta um dedo para alguém, pelo menos 3 dedos estão apontando para ele. Chegamos rápido a conclusões precipitadas, partindo-se de partículas da realidade. Quando estamos certos, ninguém se lembra, mas quando estamos errados, ninguém se esquece, diz um provérbio irlandês. A verdade é que quando julgamos, deixamos de crescer, porque interrompemos o percurso da consciência do todo. O nosso cérebro, ele não tolera o incerto. Com o julgamento precipitado, a nossa mente se sossega e se alivia. Isso mostra que não temos paciência de esperar a jornada chegar ao seu final, para que possamos enxergar o todo. Aqueles que não julgam estão satisfeitos com viver o momento presente e crescer nele. Somente eles são capazes de ver o todo. São mais preparados para a aprendizagem que a vida proporciona. Então eu gostaria de deixar esse texto aqui para que você medite nisso, a respeito de julgamentos precipitados. Nós chegamos ao final da nossa lição. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter estado conosco durante esse período, nessa lição de número 11, em que nós aprendemos a respeito de ser cautelosos em nossa opinião ou nosso julgamento em relação ao próximo. Que Deus te abençoe. Hoje, na próxima semana, nós iremos aprender a respeito da bondade de Deus em nos atender. E eu quero convidar você e sua família para participar conosco hoje, às 18h30, do culto da família.
não fique na sua casa. Venha para cá, venha louvar a Deus, venha oferecer o seu culto racional. 18h30 em ponto nós estaremos começando o nosso culto aqui. Venha fazer parte do corpo de Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu domingo, a sua família. Nós vamos encerrar com uma oração e ao findar dessa oração está encerrada a nossa escola bíblica dominical. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos por mais esse momento que estivemos aqui aprendendo de Ti. Muito obrigado por nos ensinar, Pai, em cada instante a respeito de como nós devemos olhar para o nosso próximo. Que nós possamos entender, Pai, e praticar que nós devemos olhar para o nosso próximo como o Senhor olhou para nós, quando ainda éramos pecadores e nos amou incondicionalmente. Temos que lembrar da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua graça, antes de fazermos qualquer julgamento precipitado em relação ao nosso próximo. Que o Senhor nos ensine a amar, que o Senhor, Pai, transborde em nosso coração a presença do Teu Espírito e que nós possamos produzir fruto, e fruto bom. Eu peço a Tua bênção sobre esse domingo, sobre cada família que esteve acompanhando essas redes sociais. Fica conosco e que à noite nós possamos estar aqui na Tua presença para Te servir mais uma vez, para oferecer a Ti o nosso melhor. Eu Te dou graças, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vós.